Olá, meu nome é Misael Monteiro e nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre um esporte de inverno que infelizmente não possui muito reconhecimento em países de clima quente, mas que é muito interessante por ser um dos únicos esportes a reunir mais de uma modalidade esportiva em uma só, sendo uma combinação única entre resistência, habilidade e precisão: o biatlon. A palavra biatlon tem origem grega e significa duas competições ou testes, o que está ligado ao fato de, nesse esporte, os atletas competirem em provas que reúnem o esqui estilo cross-country e o tiro esportivo. Este esporte tem raízes nos antigos hábitos de caça dos povos escandinavos, que costumavam perseguir suas presas utilizando esquis para se locomover entre as florestas cobertas de neve e rifles para abatê-las. Apesar disso, o biatlon só surgiu na forma de esporte no início do século XVIII, quando militares noruegueses organizaram em Oslo uma competição anual que era composta por uma corrida de esqui cross-country e por penalidades a cada erro na parte de tiro da competição. No ano de 1924, estreou nas Olimpíadas com o nome de Patrulha Militar. Com relação à regulamentação do desporto, a União Internacional do Pentatlo Moderno e Biatlo, o IPMB, foi fundada em 1930 para padronizar as regras do biatlo e do pentatlo. Apenas em 1923, o biatlo ganhou uma entidade própria, a IBU, União Internacional do Biatlo, que oficialmente se separou da UIPMB em 1928. Após algumas tentativas de incorporá-la ao pentatlo, o biatlo apareceu em sua forma atual nos Jogos Olímpicos de 1960, em Squaw Valley, e a variação feminina do esporte das Olimpíadas apareceu em Albertville em 1998. Agora, um pouco sobre a prática do esporte. Na parte de tiro da competição, o atleta precisa acertar alvos a 50 metros de distância, estando em duas posições, em pé e deitado. Na posição deitado, o alvo tem 4,5 cm de diâmetro e na de pé, 11,5 cm. Ao longo de uma prova, o atleta para entre 2 e 4 vezes, realizando 5 disparos a cada parada. Para cada erro, ele pode ser penalizado por voltas extras ou tendo mais tempo adicionado ao seu resultado final. As provas variam entre 10 e 20 km para os homens e 7,5 e 15 km para as mulheres, e apresentam os seguintes formatos: sprint, individual, perseguição, largada em massa e revezamento. E eu vou explicar rapidamente sobre cada um deles. Individual: corridas entre 15 e 20 km e envolvem 4 rodadas de tiro, com 5 alvos por rodada. Cada alvo perdido gera uma penalidade de 1 minuto no tempo total. Sprint: as corridas sprint variam entre 7,5 e 12 km e têm somente 2 baterias de tiro. Se o competidor errar um dos alvos, precisa dar uma volta de penalidade de 150 metros. Perseguição: os primeiros colocados na corrida de sprint dão início ao evento. Eles devem perseguir seus competidores em um percurso de 10 a 12,5 km, com bateria de tiro. Quem errar os alvos também precisa pagar uma corrida de 150 metros como penalidade. Largada em massa: corrida de 12,5 a 15 km, em que todos os atletas largam simultaneamente. O primeiro a cruzar a linha de chegada vence após 4 segmentos de tiro, com uma penalidade de corrida extra de 150 metros para cada alvo errado. Revezamento: corridas entre 24 e 30 km, com cada um dos 4 integrantes da equipe fazendo uma parte equivalente do percurso. Cada atleta tem 2 rodadas de tiro e 3 cartuchos extras de munição, em caso de erros. Caso não atinjam todos os alvos, mesmo com munição adicional, eles recebem uma volta de penalidade de 150 metros a cada erro. O biatlo também possui diversas medidas de segurança e alguns equipamentos que são necessários para sua realização. Durante todo o trajeto, o atleta de biatlo leva consigo, além dos esquis, apenas um rifle calibre 22, que foi especialmente projetado para esse tipo de competição, com um preparo especial da sua parte metálica para ser utilizada em ambientes muito frios, por exemplo. E os bastões, que são utilizados juntamente com os esquis para sua locomoção. Por ser um esporte que concilia um longo trajeto com uma modalidade como o tiro esportivo, que requer bastante cuidado, o biatlo conta com diversas medidas de segurança que visam preservar tanto os atletas quanto as pessoas presentes no local do evento. Algumas delas são o monitoramento rigoroso das zonas de tiro, a instrução correta dos atletas quanto aos procedimentos adequados na competição, a manutenção de uma distância segura entre os atletas durante as provas de tiro, a presença de oficiais de segurança no local dos eventos e mecanismos de segurança embutidos nos rifles, como o gatilho duplo, que requer que seja aplicada a pressão em 2 estágios para realizar o disparo,
com o objetivo de minimizar a chance de disparos acidentais. Quanto aos equipamentos, é comum o uso de óculos de proteção ao longo do percurso e de protetores auriculares durante a prova de tiro, além da presença de bandeiras ao longo do trajeto para indicar áreas de perigo. E os brasileiros também praticam biatlon? Sim, em 2004 a Confederação Brasileira de Desportos de Neve, CBDN, foi reconhecida pela IBU e a partir de então ficou responsável pelo desenvolvimento do país na modalidade. A primeira participação do Brasil em uma competição internacional foi em 2006. Quem competiu foram os atletas Leandro Ribella e Buck Kelmerson, em Obertillat, na Austrália. A partir do ano seguinte, a confederação passou a organizar o Campeonato Brasileiro da modalidade, que hoje conta com mais de 11 edições. Em 2012, o Brasil conquistou a classificação pela primeira vez para o Campeonato Mundial da modalidade, feito obtido pela atleta Jaqueline Mourão, que participou das provas de sprint e individual, na edição de Ruhpolding, na Alemanha, em 2012, e na edição de Novo Mesto, na República Tcheca. Jaqueline Mourão também escreveu o capítulo mais importante da história do biatlon brasileiro até o momento, ao classificar o país para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, em Sochi, na Rússia, competindo nas provas de sprint e individual. Algumas curiosidades sobre o biatlon. Biatlon de verão. Em países em que só neva em uma parte do ano, ou em que nem sequer neva, os atletas adeptos ao biatlon também precisam treinar sem a presença de neve, e para isso, utilizam uma variação do esqui com rodas, o que permite realizar o percurso por estradas secas. Nível de exigência física. Além da velocidade e precisão, o biatlon é um esporte que exige muito do psicológico e de diferentes partes do corpo do atleta. Realizar um disparo de precisão, logo após percorrer um trajeto de vários quilômetros, requer um enorme controle corporal, ainda mais com toda a pressão do momento. Mas mesmo com tudo isso, os atletas são capazes de controlar suas emoções e até os batimentos cardíacos para melhorar seu desempenho na hora de estirar, podendo alternar de 200 batimentos por minuto para 150 em apenas alguns segundos, o que para uma pessoa comum levaria mais de 5 minutos. Atletas de destaque. Alguns dos principais atletas do biatlon são o norueguês Ole Einar Bjørndalen, 13 vezes medalhista olímpico e hexacampeão mundial, o francês Martin Fourcade, 7 vezes medalhista e heptacampeão mundial, Frank Wirit, da Alemanha, 5 vezes medalhista olímpico e campeão mundial 16 vezes, Magdalena Forsberg, da Suécia, que foi hexacampeã mundial e 2 vezes medalhista olímpica, e a alemã Magdalena Neuner, 2 vezes medalhista olímpica e também hexacampeã mundial. Conhecendo um pouco mais sobre o biatlon, é possível perceber como algumas modalidades que são muito cativantes e interessantes, às vezes acabam passando despercebidas por nós. Isso nos lembra da importância de sempre explorar novas culturas e aprender coisas que não fazem parte do nosso cotidiano. Obrigado por ter assistido.